A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos e amados irmãos, venho através desse vídeo falar algumas coisas, aleluia, que vem acontecendo comigo, umas coisas da parte de Deus, gloriosas. E eu sei que muitos vão infelizmente, me tacar pedra, né, e julgar, ser loucura, ser umas coisas da minha cabeça, mas de fato não é. Sim, vem acontecendo sim. E eu venho fazer esse vídeo aqui e falar que no mundo espiritual essas coisas acontecem, tá? Já quero lembrar logo para que você não tome cuidado em blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque como diz a Escritura, o Espírito Santo é testemunha aqui na terra, ele é testemunha junto com o sangue e junto com a água, aleluia. E no céu ele é testemunha junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com ele mesmo, né, o Espírito Santo. Então cuidado com o que você fala, com o que você pensa, para que você não perca a sua salvação em blasfemar contra o Espírito Santo. O que eu vou dizer aqui, você tem que buscar, jejuar, orar, ler as Escrituras, né, cantar louvores a Deus, né, glorificar o teu Pai, o teu Criador, ao poderoso Yahweh, o nosso glorioso Criador. Então cuidado com o que você fala, tá? Porque eu vivo passando por isso, estou passando, tem coisas gloriosas acontecendo comigo. Então tudo que está acontecendo comigo, de fato, é verdade. Pode só consultar a Deus que você vai receber da parte dele, né, no tempo dele, né? Se você orar, buscar, pode receber daqui a 10 meses, instantaneamente, porque o tempo do Pai não é o nosso tempo. É porque há níveis diferentes de santidade, há níveis diferentes de conhecimento da parte de Deus. Por isso que a Bíblia fala para a gente crescer, aliás, no conhecimento de Deus, todos os dias buscar e poder alcançar uma estatura maior na presença de Deus, na santificação total na presença de Deus. Então o que eu vim contar aqui? Coisas gloriosas que eu vou contar. E para iniciar, o que aconteceu comigo foi o seguinte, depois eu vou até ler na Escritura ali umas partes gloriosas da Escritura ali, uma revelação gloriosa. Ultimamente eu sempre busquei a presença do Senhor na minha casa. Eu nunca fui de nenhuma denominação na terra, nenhuma denominação igreja de pedra, né? Não porque eu não quis, é porque eu não achei uma igreja que realmente conseguisse sustentar o nível de espiritualidade, ou seja, de madureza que eu já vivia e que já vivo. Ou seja, um nível de intimidade com Deus. Assim eu também conheço muitos outros irmãos que vivem da mesma forma. Eu não vou dar o nome deles aqui, porque eles não me deram autorização. Mas eu conheço muitos que vivem assim. Em casa, busca dentro da sua casa, ora dentro da sua casa, jejua, né? Canta louvores dentro da sua casa. Hoje em dia eu também faço culto aqui em casa, então muitas das coisas aconteceu foi na minha casa e no tempo que eu morava sozinho. Hoje eu sou casado, tenho meu filho agora que está morando comigo, que ele não morava, né? Que é minha enteada, agora eu estou fazendo na minha casa. Mas antes era tudo eu sozinho, buscando sozinho, sem ajuda de ninguém, não porque eu não queria, é porque era difícil encontrar alguém que entendesse as coisas que eu falava. Amém? Então é o seguinte, e também eu não sou contra quem vai às denominações, não. Se você tem perto da sua casa uma denominação onde que a liderança está limpa, o altar não está sujo, as ovelhas eu sei, a maioria está machucada, está precisando de um socorro, mas o altar não pode estar sujo, o pastor não pode estar no erro, na adultério, na mentira, na fornicação, não pode estar não. Amém? O altar não pode estar sujo, as ovelhas ali embaixo assistindo o pastor, a reunião, a maioria está ferida mesmo, está suja, mas o altar não pode estar. E se você tem uma denominação, uma igreja de pedra próxima da sua casa, que realmente vai pregar a palavra, vai realmente te mudar a sua história, mudar a sua vida, te levar para o reino dos céus, te levar à presença de Deus salvo,
continue, eu não sou contra, tá? Então, vou começar agora a minha história, isso aqui que eu vou contar. Não é minha história, mas é o que está acontecendo comigo nos últimos dias. Perto da minha casa aqui, onde eu moro, apareceu um irmão, o nosso irmão, um profeta de Deus. Quem diz que não tem profeta no dia de hoje está totalmente enganado, tá? A própria Bíblia fala aqui que existiam muitos profetas depois da morte de Jesus. Existe sim, existe sim. E aqui perto de casa vem um irmão, um profeta. E eu não era de subir muito monte, tá? Não gostava de subir muito monte. Eu preferia ficar dentro da minha casa orando. Na intimidade, como Jesus falou, entra no teu quarto, tranca a porta, olha seu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto o recompensará. Que te ouve em secreto te recompensará. Então fazia muito mais assim. Não gostava de subir muito monte. Só que esse profeta pediu, falando, Deus tomou ele e falou, sube as campinas. Ele falou, campinas significa subir os montes. E eu assim, poxa, eu não gostava, mas também não era contra, tá? Também eu não sou contra. As coisas de Deus eu não sou contra, de maneira nenhuma. Eu não sou contra se Deus levantou uma pastora, eu não sou contra se Deus levantou uma missionária para abrir uma denominação, eu não sou contra porque senão eu vou estar brigando contra Deus. E quem sou eu para estar brigando contra o meu Criador? Quem sou eu? Quem é você para brigar contra o seu próprio Criador? Não está escrito que a gente é um pote de barro e a gente pode olhar para o nosso Criador, que é o olheiro, como diz a Escritura, e falar, por que você me fez assim? Por que você está fazendo assim? Por quê? A gente não pode, de maneira nenhuma, se virar para Deus e perguntar a Ele por que Ele fez a gente assim. Nós somos criaturas. Criaturas não vai contra o seu Criador. Amém? Então, de maneira nenhuma, eu vou contra. Então, eu falei, não, amém, vou subir um monte. E, de fato, eu fui no primeiro monte. Assim, no dia seguinte que o profeta falou comigo, eu subi. E lá no monte, eu fui sozinho. Subi o monte e comecei, nem sabia o que fazer, porque eu não estava acostumado. Sempre busquei 8 anos sempre sozinho. Né? Foi depois de 8 anos e pouco, buscando sozinho, que eu decidi subir o monte por causa desse profeta. Meu irmão, ele é profeta de Deus. Eu só estando perto aqui dele para saber que de fato ele é um profeta de Deus e é mesmo. Então ele falou de me subir. Eu fui no monte no dia seguinte, um monte aqui perto de casa, o Monte Sião, né, aqui em Curicica, no Rio de Janeiro. Subi aquele monte ali e fiquei lá. Aí fiquei buscando em oração, né? Fiquei falando com o pai, me ajoelhei para orar e tal, etc, etc, etc. E quando eu cheguei lá tem um senhor que toma conta desse monte, é um senhor magrinho. Né? Eu esqueci o nome do irmão, mas de fato eu o conheço de vista, né? Eu conheci naquele dia que ele estava lá, ele mora no monte, ele toma conta do Monte Sião. E eu passei por ele, dei a paz do Senhor, né? Como sempre. Para todos, a paz do Senhor Jesus, tá? A paz do Senhor Jesus. E continuei, comecei, né? Iniciei ali as orações, botei de joelho, orei, falei com o pai, fiquei falando com ele em pensamento e tal. Depois chegou um outro irmão, né? Que é um irmãozinho que mora lá perto do monte, depois de já estar no monte já há um bom tempo. Aí esse irmão chegou e começou a falar comigo, aí chegou um outro irmão que ia se casar e estava buscando em Deus. Aí esse irmãozinho falou assim, irmão, você é um pastor que Deus escolheu, Deus me escolheu para ser um pastor, meu irmão. Mas ainda não é o tempo de eu estar exercendo, porque ele vai me ungir, vai me levar a um lugar para ser ungido pela mão do homem. Mas no mundo espiritual ele já me ungiu, tá? Então assim, esse irmãozinho, ele chegou, é um senhor também, e falou, irmão, levanta o clamor pela vida desse irmão aí, que o irmão tem um chamado de pastor e você pode levantar clamor. Irmão, quando eu cheguei no monte, aquele irmão que me recepcionou, que mora lá no monte, ele deu a paz do Senhor, ele nem esquentou comigo, ele ficou longe fazendo os trabalhos dele lá no monte. Mas quando eu comecei a levantar um clamor pelo outro irmão, sem ser aquele senhor que falou comigo, comecei a levantar um clamor tão forte, tão grandioso, naquele lugar, que um anjo do Senhor desceu no meio do monte. Meus irmãos, sim, eu estou começando a ver anjo assim. Não nitidamente, mas um relance assim, e o Espírito Santo me dá entendimento aonde que tem um anjo. Eu vejo por um relance. E o anjo desceu no monte, um anjo de 3 metros de altura, ficou lá no meio da pedra que tem no meio do monte. E assim, eu levantando o clamor pelo aquele irmão, desceu, eu vi numa visão uma armadura descer sobre aquele irmão. Uma armadura que veio do céu, descer sobre aquele irmão que eu estava orando. E enquanto eu estava orando aquele irmão,
aquele senhor que falou para mim orar por aquele irmão, ele viu descendo uma armadura diferente de mim. Eu já tinha recebido uma armadura dourada, só que dessa vez eu recebi uma armadura de prata no meu corpo. Olha só que para alguns aqui vai ser doideira, vai ser loucura, mas quem é espiritual vai saber que é da parte de Deus. E assim, mas a sabedoria de Deus é loucura para quem está se perdendo, né? Para o mundo é loucura mesmo, tá? E assim, eu recebi, ele viu, esse irmão, esse senhor descendo sobre mim, uma armadura de prata, uma armadura nova. E eu não vi, ele que viu, eu só estava vendo descer sobre aquele outro irmão. E ele disse que viu também uma estrela descer no meu ombro, esse senhor. Depois que eu acabei de orar para esse irmão, o clamor foi tão forte, o anjo desceu, que o monte todo ficou impactado com o clamor que eu levantei. Meu irmão, quero deixar bem claro, não é para minha honra nem para minha glória, tá? Eu sempre me diminuo. O poder é do Senhor. O poder é do Senhor Jesus. A glória é do Senhor Jesus e do nosso poderoso e Salvador, Pai amado, o Pai eterno. A glória é toda dele, que eu diminuo e ele cresça. E assim, nesse clamor, o monte ficou todo impactado. Eu vi um anjo descendo, uma glória tremenda. Aí o povo começou a olhar na direção da gente, né? E esse irmãozinho que me recepcionou, que toma conta do monte, ele começou a chegar perto, né? Tipo assim, que ele sentiu que ali o negócio estava ficando glorioso para a glória de Deus e do Senhor Jesus. Aí acabou que esse irmão, o senhor, ele chegou próximo e falou assim, ora também por esse irmão aqui, porque esse irmão que chegou pediu também oração. Comecei a orar, ele veio, então clamou por ele também. Acabou que o próprio irmãozinho que falou comigo levantou, nem levantou, mas pediu que eu orasse por ele. Acabei orando por todo mundo. E no final ele falou assim, foi depois que ele falou comigo, eu vi descendo sobre você uma nova armadura, uma armadura de prata, e eu vi Deus colocando uma estrela no seu ombro. Ele até bateu assim, ele bate forte, ele é um senhor, mas ele é meio bruto. Ele bateu assim, mas a gente que ama, a gente sustenta. Desceu uma estrela no meu ombro. Beleza, eu não entendi nada do que significava aquela armadura, etc. Fui para casa. Aí no culto, 2 ou 3 dias depois, não foi numa sexta-feira, na reunião que teve na casa desse profeta, irmão nosso, estava acontecendo ali o culto e tal, aí começou aquele mover todo do Espírito. Meu irmão, o culto que tem aqui em casa, na casa do irmão, é sempre coisa gloriosa, a revelação é coisa poderosa, é a unção de Deus mesmo, não é igual nessa igreja corrupta dos pastores falsos não, onde que o altar está sujo não, é coisa gloriosa, o Espírito Santo se move no meio da gente, a presença de anjos do Senhor Jesus, e nesse dia foi mais um dia desse, aleluia, glórias e glórias e glórias a Deus, foi mais um dia desse. E ali no final já do culto, deu uma palavra muito gloriosa, uma palavra forte, eu preguei ali uma palavra bem gloriosa, o povo ficou impactado, viu que o negócio era muito a palavra do Espírito meu de Deus, uma coisa gloriosa. Aí depois o profeta que recebe de Deus, né, esse tempo todo, ele recebe muito, começou a fazer ali uns mistérios que Deus estava entregando para ele, e no momento que ele estava fazendo os mistérios, eu comecei a ficar pesado. Comecei a ficar pesado, meu corpo começou a pesar. E o que acontece? Eu comecei a ficar pesado, o meu lado esquerdo começou a pesar, parecia que eu ia cair. Assim, uma coisa bem estranha mesmo. Mas eu estava sentindo, meu corpo estava ficando pesado. Aí eu cheguei perto, e disse, não, vou ter que pedir oração. Eu estava ali sentindo que meu corpo estava pesado. Eu cheguei pro profeta e falei, irmão, ora por mim, porque eu estou sentindo meu corpo pesado. Entendeu? E alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, eu já sabia. Mas meu corpo está pesado. E assim que ele colocou a mão na minha cabeça para orar, irmão, eu fechei meus olhos para orar. Aí coloquei a mão no meu coração assim, né, como a gente, né, assim no meu coração. E ele começou a orar. Daqui a pouco, no mundo espiritual, começou a acontecer alguma coisa. E eu estava escutando a voz do Espírito Santo falando comigo, nitidamente. E assim, no mundo espiritual, eu com o olho fechado, eu estava vendo, aí eu tirei minha mão assim e fiquei assim, tipo assim, E começou a descer uma unção sobre mim muito forte, irmão. Uma unção muito forte de Deus sobre mim. Parece que eu estava sendo revestido com uma nova unção. E estava descendo muito forte, eu fiquei assim, Eu fiquei assim com o olho fechado e eu assim, E o Espírito Santo falando comigo.
E eu escutando a voz dos meus irmãos em volta falando também, do próprio profeta falando, ele falando umas coisas que ele não estava entendendo porque, de fato, ele não estava sendo entregue para ele, mas para mim estava, o Espírito Santo falando comigo. E eu recebendo uma nova unção, uma coisa forte, forte, forte. Eu sendo revestido, eu sabia. Irmão, não estou mentindo que eu estou falando aqui, que o Espírito Santo me mate agora aqui na frente do vídeo. Eu senti meu corpo ficando com 3 metros de altura e tudo isso aqui começou a crescer no mundo espiritual. Na minha alma começou a explodir e nascer músculo, eu comecei a crescer e fiquei com uns 3 metros de altura. Uns 3 metros de altura eu fiquei. E eu sentia que meu corpo começou a estourar os músculos, começou a crescer o ombro, isso aqui, os músculos, começou a crescer, eu fiquei com 3 metros de altura e grande, como se fosse muito forte e grande, com 3 metros de altura, uma autoridade muito grande, muito grande. E assim, eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava vendo o que estava acontecendo. Com os olhos fechados eu estava vendo. Tanto é que meu corpo ficou impactado, a ponto que eu fiquei tremendo e fiquei assim. Não era demônio, irmão. Cuidado, cuidado. Não era demônio. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito do meu Pai está no meu corpo. Cuidado que não era demônio. Cuidado para não blasfemar. Para você não perder a sua salvação. Não era demônio. Não era demônio. Cuidado. Hein? Cuidado para não falar, é demoniado. Eu não sou endemoniado, não. Então, assim, eu fiquei com tanta unção. Aí depois que terminou, até minha esposa veio me abraçar, que o profeta pediu para ela me abraçar, ela me abraçou, até o negócio passou para ela também, ela sentiu, então ela também é testemunha, e muitos outros que estavam no culto, inclusive meu filho, minhas enteadas e outros irmãos também. E naquele dia eu saí e não entendi o que aconteceu. Então, assim, não entendi o que aconteceu de fato, mas um dia depois, um senhor, né, de 73 anos, que mora aqui do lado aqui, ele estava no culto também, e ele também consegue ver os anjos. Não sei porquê, o dom que ele tem é o dom que Deus deu. Só que ele vê os anjos mais nitidamente do que eu. Eu vejo um relance e sei que o anjo está presente. Ele vê os anjos, ele vê. E ele falou assim, para mim depois, poxa, Leone, eu vi em volta de você, circulando você, 6 anjos. E esses 6 anjos, na hora que você estava assim, recebendo, acontecendo aquilo contigo, eu vi 6 anjos em volta de você, andando, circulando você e tocando em você, botando a mão em você, assim, estendendo a mão. Esses 6 anjos dando volta em volta de você ali, na hora que você estava daquele jeito, com os olhos fechados e acontecendo aquilo, né, você fazendo assim, e 6 anjos te tocando. Tive que fazendo alguma coisa no seu corpo, te tocando. Aí eu fiquei pensando, caramba, que coisa gloriosa na parte de Deus. Ali eu entendi, irmão, que eu recebi realmente autoridade no mundo espiritual, uma coisa bem maior, mas mais forte. E de fato, isso aconteceu. Depois de alguns dias eu subi no monte de novo, para que o vídeo não fique muito grande. Subi no monte de novo. E lá no monte, né? Aliás, não foi lá no monte não. Deixa eu lembrar aqui. Na verdade eu estou orando por uma pessoa, comecei a orar por um casal. Essa menina estava sendo atribulada por demônios, milhares e milhares de demônios, macumba, feitiçaria, bruxaria. Essa menina, essa senhora que eu estou orando por ela, mas o esposo dela. E no primeiro dia que eu orei por ela, algumas coisas já foram libertadas, já foram atacadas, o mundo espiritual, os demônios caíram por terra, né? Macumba destruída. Aí, no primeiro dia que eu orei por ela, eu fui dormir. Sofri um ataque no mundo espiritual no sonho, tá? Que o demônio está atacando muito no sonho, sim. Tem que vigiar o nosso sonho. O demônio me atacou no sonho de uma maneira tão forte que o demônio me pegou pelas costas, fez assim, me pegou assim, ó. E tentou me arrastar para dentro de um escuro no sonho. Eu fiquei lutando, dando cotovelada, chamando o nome de Jesus. Né? Eu estava tentando bater nele, mas não consegui, que ele me pegou pelas costas. Eu fui clamei o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Pai desceu fogo sobre ele, ele me soltou. Mas no mundo espiritual eu fiquei com uma corrente assim presa. A minha alma recebeu uma corrente assim, ó, presa assim, que foi do demônio. No outro dia que eu fui orar por essa irmã, essa senhora, enquanto eu estava orando por ela para quebrar algumas coisas de Satanás na vida dela, aí foi ela que viu. Ela também é uma profeta escolhida por Deus, tá? Uma profeta, outra profeta, uma profetisa. E quando eu estava orando por ela, ela disse que viu a minha alma no mundo espiritual, com essa corrente aqui, viu 6 anjos
lutando, pelejando no mundo espiritual, quebrando uma das correntes que estava atravessada aqui em mim. E ela vendo que a outra corrente estava difícil, que os anjos estavam pelejando, esses 6 anjos lutando para quebrar a outra corrente. Ela mesmo, enquanto eu estava orando, ela pediu no mundo espiritual a Deus: envia um anjo mais forte para quebrar essa corrente do teu servo. Quando ela pediu, eu orando por ela, no pensamento, um anjo mais forte, maior, desceu de 3 metros de altura e quebrou a outra corrente que estava atravessada assim, ó. Quebrou a outra corrente. Quando eu acabei de orar, ela falou: ó, irmão, enquanto você estava orando por mim, estava quebrando, eu senti algumas coisas também no meu corpo, você orando, mas eu te vi com uma corrente atravessada assim, os anjos que ficam com o irmão tem 6 anjos em volta de você, e eles quebraram uma das correntes. Aí foi aí que eu me liguei do sonho, que o demônio me agarrou no sonho, por ter orado por ela, e ele colocou essa corrente. O Espírito Santo me deu entendimento, tá vendo? Você foi preso no mundo espiritual com essas correntes, mas os anjos já estavam pelejando por você. E ela falou que viu no mundo espiritual a minha alma com essa corrente. Os anjos que ficam ao meu redor são 6, que andam comigo agora, são 6 anjos. Pelejou, quebrou a corrente aqui, e ela pediu, o outro quebrou a corrente aqui. Foi aí que eu entendi que esse revestimento são 6 anjos e uma nova armadura e uma unção maior no mundo espiritual. Eu tenho que estar conectado com Deus, sempre buscando Ele, subindo um monte para ser revestido lá em cima. Eu entendi. E esses últimos dias agora, alguns tempos atrás, eu subi um monte de novo e Deus me deu mais uma armadura nova. Mais uma armadura nova, mais um revestimento está para vir. É o tempo de Deus. Tá? Por enquanto, eu sei que ando com 6 anjos e que tem um revestimento muito glorioso e uma autoridade muito grande no mundo espiritual. E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo de 10 até 16, que está escrito assim. Vou repetir: cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não sirvo ao inimigo da nossa alma, Satanás. Não quero nada com ele. O que eu quero é destruir ele, acabar com a raça dele e com os seus demônios. Por isso que Deus me revestiu. E eu entendi que no mundo espiritual eu fui colocado como comandante celestial. É uma coisa muito doida para se falar, mas é verdade. Aconteceu. Receber armaduras de autoridade espiritual para destruir as obras de Satanás. Tanto é que eles estão revoltados que tudo realmente eu estou destruindo. Espada de fogo desce na minha mão no mundo espiritual, tá? Na minha outra mão também desce. Eu posso ter 2 espadas espirituais no mundo espiritual. A espada de fogo desce na minha mão e eu destruo tudo mesmo. E assim, é glorioso. Tudo para a glória de Deus. Parece loucura, mas não é. Aconteceu. Só ora a Deus e pede para que Deus revele. Tá? Em vez de chegar aqui no vídeo, não, tu é louco, tu é maluco, onde está isso na Bíblia? E não sei o quê. E, irmão, quando você é maduro espiritualmente, você sabe do que eu estou falando. Quando você não é maduro, você tem que buscar em Deus, crescer espiritualmente, crescer para que se amadureça e receba da parte de Deus. Aí os outros falam, não, tem que estar escrito na Bíblia. Eu vou provar aqui que o Espírito de Deus é muito forte. Mas eu falo para você que é recém-convertido. Na Bíblia não tem escrito que não pode fumar. Mas é um pecado. Não tem escrito na Bíblia que pode fumar. Aliás, que pode fumar. Não tem escrito na Bíblia que pode fumar. Tá? Mas fumar é pecado. Tá? Você só recebe isso quando o Espírito Santo está dentro de você te avisou. Não fuma. Mas só que a Bíblia também fala, está escrito na Bíblia, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se você destruir o templo de Deus, que é o seu corpo, Deus vai te destruir. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo de 10 até 16. Olha só a palavra de Deus. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. Que segredo é esse? Da salvação por meio de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo seu Filho amado, tá? E que Jesus falou que ele ia para o Pai e enviar o Espírito Santo e ele iria nos revelar todas as coisas, ia revelar mais coisas para nós, que no momento quem é recém-convertido não tem capacidade de entender. Por isso que eu estou falando, quem cresce espiritualmente vai receber coisas ocultas e gloriosas de Deus. Só você ler Jeremias 33, 3. Tem coisa que Deus quer passar para nós que na Bíblia não está escrito. Que na Bíblia não está escrito. O que aconteceu com Enoque e Elias quando foram arrebatados para o céu? Eles voltaram para contar o que viram lá? Até agora eles não voltaram, estão lá. Esse é um mistério que só Deus pode falar. Só está escrito que eles foram arrebatados. E aí? O que aconteceu depois?
Não tem na Bíblia. Então tem que ser pelo Espírito de Deus. Orando e perguntando ao Espírito que ele vai revelar as coisas ocultas e mistérios e segredos que Deus tem. Aí eu vou ler aqui a palavra. Continuar. O Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo examina tudo. O Espírito Santo examina tudo. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Olha só que coisa gloriosa. O Espírito Santo examina até as coisas de Deus, os planos mais profundos. Olha aqui, os planos mais profundos e escondidos de Deus. Aleluia, meu irmão. Então tem coisa que não está na Bíblia que só o Espírito Santo sabe, o segredo que está escondido com Deus, os planos de Deus, e ele revela para aqueles que são espiritualmente maduros. Isso que aconteceu comigo foi uma coisa que Deus revelou para mim. Deu um entendimento para mim. Quem disse que eu nunca ia imaginar que eu ia estar andando com 6 anjos e ter um revestimento mais poderoso da parte do meu Pai. Entendeu? Versículo 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo, conhece tudo a respeito dele. Então o Espírito que está dentro de nós, o Espírito que dá vida a esse corpo, que não é o Espírito Santo, é esse Espírito que a Bíblia diz assim, que está dentro de nós, é o Espírito que Deus sopra na carne. Tá? É o Espírito que Deus sopra na carne. Tanto é que aqui na Bíblia está escrito em letra minúscula. Esse Espírito que Deus sopra na carne é que dá vida ao nosso corpo. Amém? Então esse Espírito que dá vida ao nosso corpo, ele conhece tudo de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece tudo de Deus. Versículo 12. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus. Ou seja, não foi o Espírito que dá vida a esse corpo, mas o Espírito Santo mandado por Deus dentro de nós. Para que possamos entender tudo o que Deus tem dado. Para que possamos, olha só. Se você não tem o Espírito Santo, ainda busque, para você entender as coisas espirituais que eu estou falando aqui. E se você tem o Espírito Santo, mas pode querer vir aqui me criticar porque acha que é loucura, busca dentro de você o Espírito Santo, para que ele revele se eu estou falando alguma doideira. Olha aqui, ó. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Eu não estava entendendo até que Deus me deu entendimento através dessa irmã também, e acabei entendendo tudo. Sim, irmão, eu ando com 6 anjos e recebi uma nova unção da parte de Deus, e agora desceu uma nova armadura em mim, e vou receber uma unção mais forte ainda. Tudo para a glória dele, é para me combater, porque os tempos estão aí, os tempos finais, e vai acontecer algumas coisas na Terra que eu não vou falar aqui, porque é muita informação, e os 144 mil, alguns remanescentes, vai ter que agir com essas autoridades que Deus está dando. Então vamos para versículo 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, está vendo? E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque não tem como, essas coisas não é de sabedoria humana, é de sabedoria do próprio Pai, por meio do seu Santo Espírito. E continua. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais e que têm o Espírito Santo. Então, esse tipo de coisa eu estou contando agora, muita gente vai ver, espirituais e não espirituais. Mas, quando eu conto essas coisas para quem é espirituais, entende mais rápido do que as pessoas que não é espiritual. Por quê? Para elas ia ser loucura. Mas eu te pergunto, irmão, você ora todo dia? Você jejua todo dia? Ou pelo menos 2 vezes na semana, igual os fariseus faziam e os discípulos de João Batista faziam? Ou como o Senhor Jesus fazia? Você tem costume de adorar o teu Pai, ao Senhor Jesus, em louvores e canções? Você tem costume, aleluia, de ler a palavra todos os dias, de buscar entendimento? De ler e pedir para que o Espírito Santo te revele? Senão você não vai conseguir entender as coisas espirituais. Quando você vê outra pessoa falando, você vai dizer, não, esse cara é maluco, esse cara é louco, esse cara... De fato, tem gente aqui, irmão, e já me chamaram de maluco quando eu falo essas coisas. Só que o tempo foi provando que de fato é verdade. De fato o tempo foi provando que é verdade e as pessoas tiveram que calar a boca. Porque essas pessoas estão do meu lado.
e estão vendo o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Está vendo? Está vendo? Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só podem ser entendido de modo espiritual. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, que eu falei agora aqui, para você que não é espiritual vai ser loucura. Mas a Bíblia diz que para a gente é o poder de Deus, aleluia, é o poder de Deus na minha vida. E pode ser na sua vida também, porque Deus quer derramar sobre todos. Tá? Eu venho ouvindo o testemunho de alguns irmãos que também cresceram em 3 metros de altura e ele não entendeu. Ele te deu entendimento, irmão. Deus te deu autoridade no mundo espiritual para ficar gigante mesmo e destruir as forças do mal. Tá? E vamos continuar? Então, assim, não consegue entender porque não tem o Espírito de Deus. 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Aí vai vir irmão aqui. Quer ver que vai vir irmão aqui me julgar? Quer ver que vai vir irmão aqui me julgar ainda? Falar que eu estou maluco? Falar que eu estou louco? Bem, lê. Pede entendimento do Espírito Santo, se é que você tem o Espírito Santo, para que ele te dê entendimento. Se não tem, busca o Espírito Santo para ter o entendimento e se tornar alguém espiritual, glorioso e grandioso no mundo espiritual, tá? E vou continuar. Aqui, ó, a pessoa, versículo 15, a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Versículo 16, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, assim, isso é glorioso. Essa parte aqui, como dizem as Escrituras Sagradas, está em Isaías, no capítulo 40, versículo 13. Então, quem pode ensinar, dar conselhos a Deus? A gente humano, não podemos. Com o Espírito que Ele pôs no nosso corpo, que conhece a gente, o Espírito que dá vida a esse corpo, que não é o Espírito Santo, não podemos dar conselhos a Deus. Quando nós recebemos do Espírito Santo as revelações dele, nós não podemos dar conselho a ele, mas podemos entender as coisas que ele tem feito na nossa vida e nos tornar espirituais para entender coisas ocultas e gloriosas que outros irmãos contam. Amém? Então, Senhor, por aqui, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo e é maduro espiritualmente entende o que eu estou falando. Quem não é, não vai entender nada. Aí eu aconselho, busca o Espírito Santo, se você não tem. Se você tem o Espírito Santo, se consulta com o Espírito Santo. Não venha me criticar, irmão. Você não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Eu estou falando aqui uma coisa gloriosa, aconteceu comigo, e eu sei que realmente está comigo. E eu, permanecendo nessa minha humildade, me diminuindo a cada dia, e fazendo a vontade do Pai, em todos os lugares, e a vontade do Filho. Não estou trabalhando muito, porque ainda não fui levantado como pastor que Deus quer, mas o pouquinho que eu estou fazendo já está agradando ao meu Pai, indo pregar na rua com os meus vizinhos e glorificando o nome dele. Bom, então, meus irmãos, fica aí essa coisa gloriosa que aconteceu comigo, e não é só comigo, Deus quer derramar na sua vida também, tá? Na sua vida, é só buscar, continuar firme, tá na tribulação, continua, tá com fome, continua, morre adorando a Deus, tá? Tá difícil? Continua. Já passei por muita tribulação, muitas dificuldades eu passei, tá? Mas eu passei adorando e cantando louvores a Deus. Passei na tribulação, fiquei com fome, mas passei adorando a Deus. E hoje Deus, comigo há muito tempo, nunca me desviei do caminho. Não sei porque eu não tenho uma denominação que eu tenho que me desviar negativo. Aí que eu fiquei mais forte mesmo. Como diz Jesus, como ele disse àquela samaritana no poço de Jacó, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.